Bom dia, passando aqui para deixar mais uma palavra nessa semana do Ministério Farol para Famílias. E hoje a gente vai estar falando a respeito do amor, que é lento em irar-se e não se ofende no primeiro insulto. Parece ser a coisa mais absurda, né, da face da terra, você poder falar uma coisa sobre isso, mas não é impossível, até porque se está no nosso manual de prática e fé, está escrito na Bíblia, é o sinal de que a gente consegue, a gente tem exemplo de Jesus para poder, e de outros discípulos que também passaram, né, pela situação da questão de perdoar e não perdoar, perguntas, né, que foram feitas. Então, Provérbios, no Antigo Testamento, fala assim pra gente, Provérbios 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E o amor, ele é lento para poder irar-se, ele não se incomoda com um insulto que é feito, ele pode até se assustar, ele pode ficar triste, a pessoa, né, pode ficar triste, a pessoa pode se sentir irada, ela pode se sentir com raiva, ela pode não acreditar que a outra está falando aquilo para ela, mas Paulo, em Efésios 5,33, ele também fala assim pra gente, ele deu um conselho para os casais. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o marido. Então ele nos dá dois parâmetros. Marido, ame a sua esposa. Ele não está pedindo para que você seja somente aquele que é o provedor, aquele que vai cuidar da casa, aquele que vai orientar. Ele não está pedindo para você dar joias, não está pedindo para você dar coberta, não está pedindo para você dar o primeiro lugar ou abrir a porta da casa. Ele está falando ame-a, ame-a, como a si mesmo, como você se ama. Você se ama? Então ame-a como você se ama. E que, esposa, respeite o seu marido. O homem precisa dessa palavra, precisa desse sentimento, ele precisa dessa direção, ele precisa do respeito, ele precisa que você, quando olhe para ele, o respeite. E ele não está pedindo aqui para que a comida seja a primeira a ser posta no prato, ele não está pedindo aqui que a casa esteja um brinco impecável, ele não está pedindo que todo dia a refeição seja servida no mesmo horário, não é isso. Ele está pedindo só a questão do respeito. E o respeito entre o casal, ele deve fazer parte dessa relação saudável. E na própria relação dos homens, né? Isso é determinante para que se haja também uma boa comunicação. Se isso acontece na amizade entre os homens, e o apóstolo Paulo conhecia muito bem, né, a natureza humana, ele recomendou às esposas que honrassem, né, respeitando os seus maridos. E a mulher sábia, ela utiliza essa ferramenta para poder colher bons frutos. A questão do respeito, e eu posso dar como exemplo muitas coisas que já aconteceram no meu casamento com o Alexandre, quando nós brigávamos, e a primeira coisa que uma ferramenta negativa, né, que eu usava para poder atacá-lo era a falta de respeito. Era brigar, tipo assim, não, vou colocar ele contra a parede, não, vou colocar ele na posição dele, ele precisa ouvir isso, ele precisa entender isso, ele precisa... Eu legislava a favor de minha causa própria, ou seja, eu era o meu próprio juiz, né, eu me defendia e eu também acusava. E quando o Alexandre ele comenta e ele fala sobre essa parte, ele sempre lembra que a gente brigava assim, brigava constantemente, era uma briga de ego, um orgulho que para cada um em níveis assim absurdos, e competição também, né, para um poder se dizer que era melhor que o outro. Quando ele passa pela experiência com Deus e quando ele viu dentro dessa experiência com Deus que muitas das coisas que ele fazia eram erradas e que estavam destruindo, né, minando o casamento dele, o que ele faz? Ele começa a tentar buscar forças da onde ele não tinha, ele começa a sincronizar mais, procurar mais Deus, a receber mais a palavra, a introspectar mais a palavra, a sentir mais a palavra, para que ele, buscando a Deus, Deus o orientasse para que ele não repetisse mais esses erros, para que ele não cometesse mais essas situações, né, e buscasse fugas, rotas alternativas para fugir daquelas situações ruins. E ele sempre fala que ele leu uma frase que dizia assim: repetir as mesmas atitudes é esperar resultados
e esperar resultados diferentes é burrice. E isso é fato. Quando você repete as mesmas situações, você está sempre buscando, sempre procurando a mesma situação, você continua sempre no mesmo limiar, e você não foge daquilo. Então você não vai ter resultados positivos. Pelo contrário, talvez o peso daquela situação se torne uma situação tão constrangedora que a tendência é colocar sempre para baixo, né? Piorar a situação. E eu acredito, uma coisa que eu aprendi também ao longo da jornada, que sempre nós temos escolhas, né? E o fato de nós termos escolhas nos faz diferentes. Por quê? Porque eu sou livre. E a minha liberdade, ela diz que sempre eu posso escolher por alguma coisa. Eu posso escolher revidar, eu posso escolher brigar, eu posso escolher ser uma pessoa pior, mas eu posso também escolher ser uma pessoa melhor e não me comportar naquela mesma sintonia, naquela mesma vibração, naquela mesma fala que veio contra mim. Eu posso optar por me nivelar com a pessoa que me fez a ofensa, ou eu posso agir melhor que ela e não ficar presa a essa pequenez de sentimentos ou a essa opressão. Então eu aprendi isso ao longo da jornada e optei por isso, tenho optado por isso sempre, né? 1 Pedro, e eu vou ler aqui para vocês, 1 Pedro capítulo 3, fala assim, do versículo 8 até o versículo 10, concluindo: tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuir mal por mal. Esse foi o ponto que eu quero destacar, né? Que eu frisei aqui. Tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receber bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreai a sua língua do mal e dos seus lábios a falsidade, né? E dos seus lábios da falsidade. Gente, é interessante isso. Quando, a partir do momento que eu estou retribuindo mal com mal, eu estou colocando a pessoa me dá um soco, né? Me revida com uma palavra, me faz uma agressão e eu revido da mesma forma, talvez eu não tenha força suficiente para poder colocar aquela pessoa a nocaute, mas eu vou fazer com que ela fique mais irada e a ofensa vai gerar outra ofensa, vai vir alguma coisa maior e pior também, né? E daqui a pouco, ao invés de só palavras grosseiras ou atitudes grosseiras, vem palavrão, vem pensamentos ruins, desejos ruins do coração, e aí eu vou me afundando mais e mais. Daqui a pouco a gente parte para uma agressão física, porque você extrapolou limites, né? Você feriu determinados princípios, você extrapolou limites e aquilo ali passa a ser uma coisa natural, vai fazer parte da sua rotina, parte da sua vida. Então, como eu falei, eu optei, depois quando eu comecei a descobrir isso, que sempre se fala, né? Na briga não tem vencedores. Na briga tem vencedores, sim. Para mim, ela tem vencedores. Aquele que optou a não querer fazer igual ao outro. Aquele que optou a fazer diferente. Aquele que optou a seguir no caminho que Deus orientou, que Jesus orientou. E como a gente sabe que Deus é vencedor, Ele nunca perde uma batalha, eu tô do lado dele. Então, para mim, a ofensa não vai... Pode me deixar chateada, óbvio. Eu tenho sentimentos também. Pode me ferir? Pode. Mas aquilo ali não vai fazer parte daquilo que eu penso, ou daquilo que me diz quem eu sou, para que eu revide na mesma moeda, né? E Romanos 12, que eu também deixei aqui marcado, fala assim pra gente: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Pode não ser possível, tá? Mas na medida do possível, tende paz com todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis e não a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então eu tenho um juiz, não sou eu, é o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque quando fazemos isso, amontoarás, ou amontoamos, né, no caso, mas eu estou lendo aqui o texto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, às vezes as pessoas falam assim, então não vou fazer comida hoje, eu não vou arrumar a casa hoje, eu não vou lavar o banheiro hoje, eu não vou deixar a roupa dele passada hoje, falando específico aqui com mulheres, né? Mas mesmo assim os homens, ela tá querendo uma roupa nova? Não, não vou dar. Ela tá querendo sair? Não, não vamos sair. Então, aqui diz na palavra, quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando ele estiver precisando de alguma coisa, faça aquilo que o outro está precisando, né? Está pedindo. Isso é ser melhor do que aquilo que o outro espera que você seja. E eu também, numa das anotações do Alexandre, ele fala sobre a questão, sempre a reação natural da gente, e não só dele, mas minha também, toda vez que você era ofendido, que a gente era ofendido, a gente ia e retribuía, né? Batia em palavras, reclamava, gritava, brigava, e isso gera uma bola de neve, né? É uma reação em cadeia e que vai desembocar numa interminável briga. E aí não tem fim e não tem sustento em si mesmo, né? Porque vai gerar um mal-estar e depois vocês não vão querer se falar. Com a agir de Deus sobre as nossas vidas, nós aprendemos que essa ira, ela pode ser acalmada, ela pode ser aplacada, e aí você tenta conversar, tenta explicar, porque uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que o outro ouviu. E muitas vezes aquilo que ele ouviu não é a mesma coisa que eu estou dizendo. Então, pare nesse momento, pede uma trégua, pede um tempo e explica aquilo que está acontecendo. E de repente, com essa explicação, esse sentimento ele vai acabar se dissolvendo e vai vir um sentimento diferenciado nesse sentido. A Alexandre sempre fala que dentro do nosso relacionamento, e isso não posso falar só por mim, né? Porque sou a principal envolvida nisso. Sempre no relacionamento, fui sempre eu que pratiquei essa questão da paciência. Depois de uma briga, depois de uma confusão, sempre, mesmo tendo uma palavra ruim, eu sempre procurava, conversava, ia ver o que estava acontecendo, mesmo estando magoado. Fácil? Nunca foi. Então, e acredito que até hoje, né? Nunca é. Mas quando a gente percebe que a gente pode ser melhor do que aquilo, eu não me nivelo por baixo. Então, o que eu aprendi com isso? Que eu sou livre, eu tenho sempre escolha, eu sempre vou ter escolha, justamente porque eu sou livre. E quando a gente percebe que eu sou livre, eu percebo que eu não vou me tornar refém de ninguém. Eu não vou me tornar refém da situação, eu não vou me tornar refém das pessoas, nem vou me tornar refém de mim mesmo. Eu sou livre para tomar uma iniciativa, para tomar uma escolha, para fazer o diferencial. E quando a gente percebe que existe o erro, pede desculpas e parte para outro processo, a gente impede, a gente cancela aquela situação e a gente faz com que essa confusão que seria instaurada, ela cesse. Você gostou dessa palavra? Curta, compartilhe, clica lá no botãozinho, dá um likezinho, um joinha e compartilhe com outras pessoas que realmente estejam precisando dessa palavra. Eu acho muito difícil que você não conheça alguém que passe ou que esteja passando por problemas e que tenha dificuldade nessa área. Todos nós temos, porque somos humanos, porque realmente erramos, mas a nossa diferença é que nós queremos andar em santidade, queremos alcançar um coração muito mais parecido com o coração de Jesus, para alcançar o coração do Pai. Então, tenha um excelente dia, que você possa ter sido abençoado mais uma vez por essa palavra. Compartilha. Ministério Farol para Famílias. Um abraço, fica com Deus.